A leitura. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Querido Deus, fala conosco, fala pela tua palavra, que cada verso dela, que cada momento dela, que cada ato deste texto passe por nossa mente como uma cena vívida, trazendo a nós não apenas compreensão dos fatos, mas quebrantamento diante deles, reconhecimento de nossas fraquezas, disposição de fazer de novo, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu compartilhei com alguns irmãos a minha alegria na última semana, quando, na verdade já fazem 2 semanas, né? Meu Deus, como a coisa passa rápido por aqui. No penúltimo domingo, sendo o último que ministrei aqui, o Carlos Coelho, que muitos conhecem aí como Laguinho, tomou a sua decisão de reconciliar-se com o Senhor Jesus, de caminhar novamente na presença do Senhor Jesus. Isso foi alegria para o meu coração, foi alegria para o coração da Sandra, sua esposa, mas a Bíblia diz que a nossa alegria é pequena, porque na verdade no céu há grande festa quando um pecador se arrepende. Lamentavelmente hoje, por volta das 14 horas, o Laguinho sofreu um acidente na roça e foi levado para Valadares aos gritos de dor. E a princípio nós pensamos que ele tinha quebrado a clavícula, mas graças a Deus não quebrou. Mas o ombro dele saiu completamente do lugar, e ele passou por um procedimento para colocação do ombro no lugar, mas o médico entendeu que não conseguiu colocar completamente. Então ele
Quando eu desci para o templo, ele estava sendo levado para um segundo raio-x para ver o que precisaria ser feito para, de fato, o ombro voltar para o lugar. Então lembre-se de orar por ele. A Sandra tem a expectativa de ser trazida de volta para casa ainda hoje. Certamente vai ser uma semana de dores para o Laguinho, mas pode ser uma oportunidade para você, como servo de Deus, ir lá fazer uma visita para ele. Amém? Orar com ele, agradecer a Deus pelo livramento de uma fratura, de uma ruptura. Ele já está na melhor idade, se é que a gente pode chamar assim. Não concordo muito com esse termo que o governo arrumou aí, que para mim melhor idade é aos 18, irmãos. O que passou disso, né? Será que é, Dinilza? Mas ele já está nessa conhecida como melhor idade, a terceira idade, então não é fácil enfrentar quedas, né? Mas você pode passar lá e orar com ele, agradecendo ao Senhor pelo livramento. Queridos irmãos, nós temos tratado ao longo dos últimos 7 meses encontros maravilhosos com o Senhor Jesus. E nessa noite nós vamos falar do encontro entre um pai e um filho, entre Deus Pai e Deus Filho. Porque no texto que lemos, 3 vezes o Senhor Jesus eleva aos céus a sua oração, e ele começa a sua oração 3 vezes com a mesma expressão: meu Pai. O interessante é que Jesus está cansado, os discípulos estão cansados, porque eles viajaram um longo percurso a pé. Jesus saiu de Betânia em direção a Jerusalém, e ele manda na frente o seu tesoureiro, dizendo: quando chegar em Jerusalém, você vai procurar por um cenáculo que está preparado para nos receber, um lugar que lhes seria emprestado para que eles se reunissem ali. E Jesus de fato chega com os discípulos a Jerusalém e encontra este cenáculo já à disposição deles. Eles se reúnem ali para orar. Ele dá algumas instruções aos discípulos. Pega um cálice de vinho e um pão asmo. A Bíblia vai dizer que ele pegou esse pão e com as 2 mãos ele rasga o pão. E ele pede que os discípulos também façam o mesmo, que peguem dele aquele pão e lhe rasguem um pedaço. E enquanto os discípulos estão obedecendo a sua voz e rasgando pequenas frações daquele pão, ele vai ministrando aos discípulos e dizendo: este é o meu corpo que será entregue por vocês, que será rasgado por vocês. Ali também ele pegou o cálice, tomou dele um gole, repassou aos discípulos para que eles também bebessem nesse mesmo cálice, e disse a eles: esse é o meu sangue, que será derramado por vocês. Ele vai deixar para nós um ensinamento, dizendo: todas as vezes que vocês comerem esse pão
e que vocês beberem esse cálice, vocês estarão anunciando a minha morte e lembrando, isso será um memorial até que eu venha. Depois de repartir com eles a ceia, o texto diz que Jesus cantou um hino. Eu queria estar ali. Confesso aos irmãos que se há uma curiosidade que arde na minha alma, é essa. Quando eu estiver frente a frente com Ele na eternidade e puder lhe olhar nos olhos, a pergunta que eu farei é essa: Senhor, qual foi o hino que o Senhor cantou? Sabe por quê, irmãos? Porque este era o último momento de Jesus com seus discípulos antes da sua morte. E ele teve fôlego para cantar. Eu não sei vocês, mas quando a minha alma se angustia, eu não consigo cantar. E olha que eu amo cantar, não que eu saiba. Entre saber e amar tem muita distância. Eu amo cantar. De vez em quando eu tenho a impressão de que a minha voz está saindo aqui na frente mais alta do que a de vocês, especialmente se é daqueles hinos que falam ao meu coração. Aí eu solto a voz mesmo. Eu pedi ao Ministério de Louvor uma canção que será ministrada daqui a pouco, e essa é daquelas que eu canto com o peito cheio, que me enchem a alma. Eu quero saber que hino é esse que o meu mestre cantou naquela última ceia. Gat Shamanim, que significa prensa do azeite. Era um jardim que ficava no sopé do Monte das Oliveiras, um lugar usado para esmagar a oliva e extrair dela o puro azeite. Aquele era um lugar especial para Jesus. Se você tiver a oportunidade na sua casa, faça a leitura do capítulo 18 do Evangelho de João. Ele fala de Jesus no jardim do Getsêmani e vai dizer que o traidor iria logo após ele, porque conhecia aquele lugar. E o texto vai dizer lá, porque Jesus já havia estado ali várias outras vezes com os discípulos. Aquele era um lugar especial para Jesus. O texto nos mostra que o simples chegar naquele lugar mexe com a alma do nosso Senhor. Porque quando ele chega no Getsêmani, ele diz a maior parte dos discípulos, 8 discípulos, ficai aqui, que eu vou ali orar. Mas ele chama 3 com ele, o Pedro, o Tiago e o João. E quando ele está a sós com os 3 que são mais íntimos dele, ele vai dizer a eles assim: a minha alma
está angustiada até a morte. Ele desabafa com aqueles que são mais do que discípulos, são seus amigos. E o que ele diz a eles é: eu estou em uma angústia de morte. Eu comecei a fazer uma seleção e eu percebi que Jesus orava muito, irmãos. Irmãos, Jesus orava muito. Tanto que eu cheguei à conclusão de que ficaria extenso demais descrever cada oração feita por Jesus. Então eu selecionei 10 para mostrar a você como a oração é parte inerrante da vida do crente, porque era parte indispensável do ministério de Jesus e de sua peregrinação na terra. Em Lucas 3:21, Jesus orou no seu batismo, e o texto vai dizer que ele orou e o céu se abriu. Em Lucas 6, no versículo 12, Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 discípulos. Em João 6, no versículo 11, Jesus orou antes de multiplicar pães e peixes. E ali o texto diz que Jesus orou e deu graças ao Pai. Em Lucas 9, nos versículos 28 e 29, Jesus ora antes da transfiguração. Em Mateus 19, no versículo 13, Jesus ora pelos pequeninos e os abençoa. Em João 11, nos versículos 41 e 42, Jesus orou antes de ressuscitar Lázaro. Em Lucas 22, no versículo 32, Jesus intercede por Pedro para que a sua alma não desfaleça. Em João 17, encontramos a oração sacerdotal de Jesus. Em João 18, Jesus ora por 3 vezes no Getsêmani. Em Lucas 23, 34, Jesus ora na cruz. A oração faz parte da vida do crente. E existem muitas formas de se orar. Existem muitos momentos adequados para se orar. E nós vamos perceber, por exemplo, que Jesus orou diante de uma multidão de 5.000 pessoas para multiplicar pães e peixes. Mas por algumas vezes Jesus se retirou para orar sozinho. Ele passou 40 dias no deserto sozinho, orando, antes de ser tentado. Quando ele ensina os discípulos a orar, ele vai dizer no Sermão da Montanha: e quando orardes, entra no teu quarto, e trancada a tua porta, ora em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Então o que Jesus nos ensina é que devemos orar em público, como nas reuniões no templo, mas devemos orar em secreto, tendo um momento no qual só Deus pode nos ouvir.
Você tem orado? Mateus 26 nos mostra a oração como meio de encontro entre Deus Pai e Deus Filho. E eu quero levá-lo a pensar neste encontro do Getsêmani e refletir nele a respeito de sua própria vida, porque algumas coisas estão visíveis aos nossos olhos quando lemos este texto. E a primeira delas é a estagnação da maioria. Eles não acompanharam Jesus, eles ficaram para trás. Eles até estavam com Jesus, mas eles não acompanharam Jesus até o momento mais angustiante de sua oração. A maioria ficou para trás. Como ainda hoje, a maioria dos crentes tem vivido da estagnação. Estão assentados esperando que alguém ore por eles. Estão assentados esperando que o milagre aconteça sem que eles se movam. Estão assentados sem sequer entender que há uma parte importantíssima do reino na qual é necessária a sua participação e a sua contribuição. Há muitos que estão vivendo de memórias antigas. Há uma canção que foi de composição e interpretação de um grupo musical bem antigo. O Klinger fazia parte dele. Ana, qual era o nome do Nova Dimensão? Que ele diz: desde o dia em que aceitei o meu Jesus, minha vida logo se modificou. E tem gente que aceitou Jesus dentro do termo pentecostal aí, há 30 anos atrás. Deve fazer 29 que ele não sabe o que é uma oração. Ele lembra que um dia ele teve um encontro com Jesus, mas já faz uns 29 anos que ele não sabe o que é orar. No máximo é um amém quando alguém está orando. Vivemos, na maioria, da estagnação, de memórias do passado, de um tempo em que andou com Deus, de um tempo em que se aprendeu a respeito de Deus, de um tempo em que se experimentou de uma nova dimensão, de um mover especial do Espírito. Quantos de nós não está estagnado lá atrás, paralisado, esperando que Jesus volte, esperando que Ele interceda, esperando, sem sequer se mover? Esse texto nos mostra a estagnação da igreja. O interessante é que João 18, ele começa no versículo 1 com a seguinte expressão: ditas estas palavras, e eu ensinei a vocês que quando a gente encontra algumas expressões assim, que não são claramente explicadas no texto, nós temos que fazer a pergunta para o contexto. João 18:1, tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos. O que que Jesus disse antes de sair com seus discípulos do cenáculo? O que que Jesus disse? E a pergunta é: quais são estas palavras? Se isso está em João 18:1, o caminho mais óbvio é retornar a João 17 para saber quais são
as palavras ditas por Jesus. E isso me deixou maravilhado. Porque em João 17:1, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Em João 17:9, Jesus disse: é por eles que eu rogo. Eu não rogo pelo mundo, não, eu não rogo pelo ímpio, eu não intercedo pelo perdido, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Em João 17, no versículo 15, Jesus disse: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Em João 17:17, Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas em João 17:19, Jesus orou por mim. Porque ele disse: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Há 2000 anos atrás, Jesus orou pelo Jonas, dizendo: eu rogo por ele, porque ele virá a crer na tua palavra. Eu rogo pelo Edmilson, porque ele virá a crer na tua palavra. É glorioso perceber que Jesus, em agonia de alma, sabendo que naquela noite ele seria preso e seria levado ao humilhante pórtico, onde seria açoitado, algemado em um tronco. Ele sabia que durante aquela noite ele sofreria a mais terrível humilhação, a mais indizível rejeição e a mais nojenta condenação. Mas mesmo sabendo de tudo isso e sofrendo toda esta agonia na alma, Jesus intercedeu por todos os redimidos do seu tempo presente e dos tempos futuros, entre eles eu e você. Por que vivermos estagnados numa vida sem oração, se aquele que nos amou até a morte intercedeu por nós? Mas esse texto não nos mostra apenas a estagnação de muitos. Esse texto nos mostra também a indiferença de alguns. Irmãos, é incrível que Jesus, ele tem a presença desses três, Simão Pedro, Tiago e João, em momentos importantíssimos de seu ministério. Eles estavam presentes quando Jesus multiplicou pães e peixes. Eles estavam presentes quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Eles estavam presentes no Monte da Transfiguração. E eles estão com Jesus no Getsêmani, quando a alma de Jesus se
encontra na mais terrível angústia, que ele descreve como angústia de morte, e Jesus compartilha com eles essa terrível dor, esse horrendo sentimento, e os três, ao ouvirem isso, se sentam para dormir. Jesus está em angústia, e os mais próximos dele estão dormindo. E eles têm uma desculpa para isso. Irmãos, eles não estão dormindo porque são preguiçosos. Não. Alguns podem até ser preguiçosos. Você conhece algum preguiçoso por aí? Não conhece? Tem alguns por aí, irmãos. Na minha família tem preguiçoso para arrastar de enxada. Se na sua não tiver, eu te empresto uns parentes meus. Tem gente preguiçosa por aí, irmãos. Mas não é o caso dos discípulos. Eles não estão dormindo por preguiça. Eles caminharam de Betânia a Jerusalém e não tiveram tempo para descansar. Irmãos, no dia 21 de julho, eu acordei bem cedo porque era domingo. Vim para cá, ministrei a escola dominical. Durante a tarde, eu dividi o tempo entre preparar o sermão da noite e organizar a bagagem, porque sairíamos de viagem naquela noite. E vim para a igreja, ministrei a palavra. Por volta das 10:30 da noite, nós saímos daqui em direção ao estado do Pará. Nós viajamos a noite do domingo todinha, a segunda-feira todinha, e na segunda-feira à noite nós resolvemos parar para dormir. Mas antes de dormir resolvemos procurar um lugar para comer um pouco. Eu estava tão cansado que eu me sentia trêmulo. Eu estava tão cansado que eu pensava em cochilar um pouquinho até que a minha refeição chegasse. Eu estava tão cansado que eu pensei até em dormir sem tomar um banho. É claro que a minha esposa não deixou. O cansaço nos faz dormir fácil, não é mesmo? Quantos de vocês negligenciam o seu encontro com Jesus usando a mesma desculpa dos discípulos? Estou cansado, trabalhei por horas exaustivas, estou cansado, se eu for ao culto eu vou cochilar no banco. Alguém falou isso comigo uma vez: olha, eu não gosto de ir no culto quando eu estou muito cansado, porque eu cochilo demais. Eu falei: pois pode ir, porque se eu estiver cochilando na hora que eu estiver pregando, de repente você vai ouvir assim: então, irmãos, e aí você vai entender, esse é para mim. Pode ficar tranquilo, que eu sou treinado em bater no púlpito. Eu sou treinado em, no meio da pregação, ver que tem alguém cochilando e dizer: ei, pode ir. Porque aqueles discípulos não tinham um carro para as suas viagens. Eles não tinham nem sequer uma mula manca,
anteira, daquelas que dói cada osso do corpo quando você tenta cavalgar nela. Não, eles tinham tão somente os pés. E não, eles não tinham um tênis Mizuno com amortecedores reforçados. Eles não tinham calçados macios, ortopédicos, daqueles que você pega e torce feito roupa e eles voltam à sua forma e anatomia naturais. Não, eles tinham sandálias feitas de couro curtido, duras, desconfortáveis. Eu não sei se você já teve a experiência de caminhar com um calçado duro nos pés, mas a sola dos pés, especialmente na parte dianteira, arde, queima. E essa era a realidade deles. Os pés doíam, as pernas doíam, a caminhada foi longa, exaustiva, e eles estavam cansados. Mas o que Jesus pediu a eles foi: vigiai comigo. Ontem eu, querendo agradar a esposa, de vez em quando a gente tem que fazer uma média, né, Devani? Tem que fazer uma gracinha para agradar, né? Eu quis fazer uma média. Ela tinha um compromisso do trabalho em Central de Minas. Ela está fazendo um curso, uma capacitação a mais para o seu currículo, e ela saiu bem cedo, antes mesmo de eu me levantar. Eu preparei o almoço. Os irmãos sabem que eu estou com hóspedes em casa já há 7 dias, e a minha cunhada foi para a pia, lavou as vasilhas. E eu olhei para a cozinha, e na minha casa é assim: quando você chega, eu mudei a porta de lugar, então quando você chega, a primeira coisa que você enxerga é a cozinha. E para melhorar, eu ainda coloquei um piso clarinho na cozinha, então você olha para o piso, aquele piso esmaltado, e que a sujeira grita por cima do esmalte, não é assim? Eu olhei para aquele chão, e eu disse: se ela chegar aqui e encontrar a cozinha limpinha, eu acho que ela vai ficar muito feliz. Então fui para lá, removi os tapetes, passei a mão numa vassoura e comecei a varrer. E de repente, enquanto eu varria, eu percebi que havia uma sujeirinha acumulada por trás da geladeira e por trás do fogão. Eu removi a geladeira de lugar, varri, fui com o rodo e o pano, passei pano, mas quando eu removi o fogão, irmãos, o cozinheiro é bagunceiro, e eu percebi que a cerâmica da parede estava. Eu falei: não pode ser assim. Então eu passo a mão numa bucha, num sabão, e vou lavar aquela parede. E fui lavando e abaixando, e no calor da emoção eu achei que eu era pedra 90. Esqueci dos probleminhas, né? Que graças a Deus não tem nada a ver com a idade. Irmãos, quando eu tentei me levantar de trás do fogão, a dor foi tão intensa que rodou tudo, e para não cair eu me escorei na parede da cozinha. A minha cunhada chegou, me viu escorado, e a testa, a dor era tão grande que eu estava encharcado de suor. Ela falou: o que aconteceu? Você está todo suado, o que houve? E eu falei: eu me agachei aqui para limpar e esqueci da coluna.
Ela brigou comigo, chamou minha atenção. Você pode parar com isso? Se você machucar aqui, a Lé vai perguntar se eu não vigiei você. Esse efeito não ficou ali. Eu amanheci hoje com brutas dores, desde a cabeça até a sola dos pés. Desci pela manhã e ministrei a palavra. E em momento nenhum eu disse para os que estavam aqui quanta dor eu estava sentindo. E sabe por quê, irmãos? Porque antes de eu descer para a escola dominical, eu já havia derramado as minhas lágrimas ao ver Jesus, ciente do sofrimento dos seus discípulos pelo cansaço, por 3 vezes despertá-los do sono, dizendo: vigiem comigo. A minha dor, o meu cansaço, não são motivos para eu negligenciar o meu encontro com Jesus. É tão fácil usarmos as justificativas que temos, mas ainda que você com lágrimas diga: Senhor, eu estou com dores, a única coisa que eu consigo ouvir é: vigia comigo. Senhor, eu estou cansado, vigia comigo. Senhor, eu não tenho carro para ir para a igreja, vigia comigo. Continua comigo. Ore um pouco mais, esteja na minha presença por um tempo mais. Foi neste lugar que, movido pela agonia da alma, Jesus transpirou gotas de sangue. O que ele queria mostrar para os discípulos é que o sofrimento que ele enfrentaria era muito maior do que o cansaço daqueles discípulos, que a humilhação que ele suportaria estava muito além das dores na planta dos pés, que os cravos que lhe transpassariam já estavam cravados em sua alma. O que Jesus estava ensinando àqueles discípulos é que antes de ser ferido pelos açoites dos soldados romanos, ele já havia sido agredido pelo beijo de um traidor. E tudo isso por amor a um povo que não lhe merece. O Senhor nos convoca a uma vida de oração. Nós devemos orar em nossas angústias, devemos orar em nossas fraquezas, devemos orar diante das conquistas para render graças a Ele, mas devemos orar nas tribulações para sermos dependentes dEle. Devemos orar sem cessar, porque aquele que ouve as nossas orações orou por diversas vezes
Mas mesmo depois de morrer crucificado, ele não parou de orar, pois ele venceu a morte, ele subiu aos céus, e a Bíblia diz que ele está à direita do Pai e intercede por nós. Ele ora até hoje e nos ensina a orar. Mas você precisa entender que ele não nos convoca a orar para que os nossos sonhos sejam realizados. Não, ei, para com isso. Ele não nos convoca a orar para que o nosso salário seja aumentado. Ele não nos convoca a orar para que a nossa doença seja curada. Não é isso que Jesus nos ensina. Mas quando os discípulos disseram para ele: Mestre, ensina-nos a orar, ele disse aos discípulos: quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, do mesmo jeito que ela é feita lá no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas da mesma forma como perdoarmos a quem nos ofende. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Querido Deus, Senhor, um povo que não ora jamais te conhecerá de fato. Aquele que não gasta tempo na intimidade contigo nunca entenderá o teu amor, nunca experimentará da tua graça, nunca conseguirá contemplar a tua face. Por isso, Deus, ensina-nos a orar. Mas não ensina-nos apenas como orar, mas ensina-nos quando orar. Grava em nossa memória o que em 1 Tessalonicenses aprendemos: que oremos sem cessar, que oremos em todas as situações da vida, que oremos por todas as pessoas que conhecemos, que oremos em todos os lugares onde estivermos, que oremos com todo o fôlego, com toda a sinceridade da alma, com toda a força da voz, que oremos em secreto, que oremos no templo, que oremos em comunhão com os irmãos, que oremos uns pelos outros. Ensina-nos, Deus, a orar, e que orando sejamos transportados à tua presença. Rasgue o céu sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Verdadeiro
em o teu coração, a presença de Deus derramar. Mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Se tu te virá socorrer quando tudo deixar. Então diga isso bem forte, hein? Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares dar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Pode se assentar. Toda segunda-feira tem reunião de oração na igreja às 18 horas. E toda a igreja é convocada. É às 17 agora? 18 não? Mudou? Ah, sim, entendi. Às 5 da manhã, a Dinilza está aqui com uma turma orando. E às 18 horas tem reunião de oração liderada pela Sociedade Auxiliadora Feminina. E você pode vir, sentar-se com eles e orar e colocar a sua vida diante do Senhor. Uma semana vitoriosa a cada um de vocês, com muita oração. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos.